Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oh, glória a Deus está aqui e nós podemos sentir a presença, a glória de Deus neste lugar, amém? Por favor, coloque-se de pé por um momento, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, no seu capítulo 2 e o verso 5, amém? Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Enquanto os irmãos localizam, eu quero aqui externar a minha gratidão ao pastor João Carlos. Deus abençoe sua vida pela oportunidade. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu pai, pastor presidente, que está me acompanhando nesta noite, e todos os meus irmãos e aos irmãos da igreja e serve. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Filipenses 2 e 5, quantos encontraram, diz amém? Aleluia, diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Leia comigo, por gentileza, em alto som e boa voz. Vamos lá? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar. Sente o corpo, o espírito, permaneça em pé para ouvir rapidamente algo que Deus colocou no meu coração esta noite. Eu estou aqui neste lugar tomado por um sentimento missionário, até porque é um congresso voltado para missões, e eu quero passar aquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite, com esse sentimento que o apóstolo Paulo nos escreveu, direcionando a carta, ou seja, direcionando aos irmãos filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando eu olho para a carta de Paulo aos filipenses, eu começo a entender que Paulo, este mesmo homem que escreve, que dá esse conselho aos irmãos filipenses, olhando para o contexto, para a história de Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo de número 9, onde Paulo, ou seja, Saulo, ele começa a sua perseguição contra a igreja do Senhor, contra os cristãos. A Bíblia vai nos dizer que Saulo, ele pede cartas para Damasco, ao sumo sacerdote, para perseguir os cristãos e prendê-los em Jerusalém. E quando Saulo, ele sai convicto daquela decisão que ele tinha no seu coração, perseguindo os cristãos daquela época, irmãos, eu começo a entender que Deus lá no alto céu, ele se coloca de pé e começa a observar o comportamento de Saulo naquele momento, porque ele olhava para Saulo e ele via um potencial, ele via dentro daquele coração rancoroso, daquele coração cheio de amarguras contra o cristão, mas Deus enxergava um coração missionário, Deus enxergava um homem que daria vida pelos cristãos. Então Saulo, eu imagino que ele saindo, ele dizia assim: hoje eu acabo com os cristãos. Mas lá do céu, Jeová se colocava de pé e dizia: não, Saulo, você está enganado, hoje vai aumentar mais um cristão. Amados, quando Deus fala isso ao meu coração, quando o homem traça um caminho e Deus tem os seus planos, sabe o que acontece? A vontade do Senhor, ela passa a governar sobre a nossa vontade. Aí tudo muda no meio do caminho, porque a Bíblia vai nos dizer que no meio do caminho de Damasco, subitamente uma luz o cercou, e a voz do Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, quando eu olho para esta verdade, eu começo a ver a vontade do Senhor naquele momento, sendo governada sobre a vontade de Saulo. E naquele momento o homem que estava com o coração cheio de mágoas, cheio de ira contra os cristãos, ele cai e ele fica cego e é direcionado para a casa, aleluia, na casa de Judas. E Deus fala com Ananias: vai até a direita, e lá está um homem. E na hora que Deus fala com Ananias acerca deste homem, amados, o que acontece? Ananias olha e diz assim: Senhor,
momento ele é cheio do Espírito Santo. E ele começa agora a ser governado pela vontade do Senhor. Sabe, certa vez, amados, quando eu, missionária benjamita, estava sendo governada pela minha vontade em relação ao chamado de Deus na minha vida, eu dizia: Senhor, a minha família são 16 irmãos, porque o Senhor usa o meu pai para falar comigo que eu serei missionária, que eu serei pregadora. E eu ali tentando com que a minha vontade governasse sobre a vontade de Deus. Mas quando Deus tem os seus planos, Ele interfere no nosso caminho. E Ele diz assim: ó, não é do seu jeito, é do meu jeito. Não é na sua hora, é na minha hora. Quem pode adorar o Senhor nesta noite? É flere que assure que é plarrácia. E aí, amado, certo dia, rapidamente para voltar aqui, nesta palavra qual eu li, eu entrei dentro do quarto dos meninos, lá naquela casa minha na roça, tomada por 16 irmãos. Eu entrei naquele quarto, eu liguei a rádio dos Gideões Missionários da Última Hora. Eu também sou fruto desta obra. E quando eu liguei a rádio falando: Senhor, não, Senhor, porque eu sou muito tímida, eu tenho muito medo de tudo que o Senhor tem para a minha vida. E quando eu ligo Voz Missionária 1h da tarde, pastor Jorge Cardoso estava fazendo o programa, e eu indagando ao Espírito Santo, questionando ao Senhor. E naquele momento, queridos, parece que o pastor Jorge Cardoso, ele entra comigo dentro daquele quarto. E eu tentando, o pastor Donizete, fazer com que as ondas da rádio dos Gideões pegasse bem, porque era ondas AM, rádio AM. Eu me lembro que eu peguei a antena, puxei e coloquei um bombril na ponta. E eu conseguia ouvir a voz do pregador do outro lado. E o pastor Jorge Cardoso, ele começa pregando Jeremias capítulo 18. Desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E naquele momento, quando eu comecei a ouvir esta palavra, eu disse: Deus, porque eu? E aí o pastor Jorge do outro lado, ele diz apenas algumas palavras que saem desta forma: Ei, quem és tu, ó Caco, para contender com o oleiro que é Cristo Jesus? E ele repete dizendo: quem és tu, ó barro, para contender com o oleiro que é Cristo Jesus? Naquele momento, esse vaso de barro cai de joelhos no chão, levanta as mãos para o alto e diz: Senhor, eu não sou, mas tu és. Eu não posso, mas tu podes. Eu não faço, mas tu fazes. Eu não entro, mas o Senhor entra. Eu não curo, mas o Senhor cura. Eu não entendo, mas o Senhor entende. Ele entende, Ele conhece. E você vai entender o teu chamado nesta noite. E a palavra que eu estou trazendo para você nesta noite é: não fuja do seu chamado, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando Paulo, ele começa a escrever a carta aos Filipenses, neste momento, a qual ele recebeu uma oferta voluntária dos irmãos de Filipenses, porque ele estava preso em Roma, e aí, por intermédio do irmão Epafrodito, ele recebe esta oferta, e é onde dá origem à carta de Filipenses, e ele começa saudando os irmãos, e na saudação dele, ele diz assim, ó:
estou certo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Já foi dito nesta noite, amados, são mais de 1.340 famílias, são mais de 62 projetos em ação, são mais de 40 nações que os Gideões estão alcançando. E nesta noite a palavra do Senhor para nós é: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando eu falo desse sentimento, a Bíblia vai me fazer entender a história, a parábola do bom samaritano. Rapidamente, para terminar e concluir esta palavra, quando eu olho para esta parábola, a qual Jesus, ensinando um doutor da lei, ele começa a mencionar que um homem desceu para Jerusalém e foi ali machucado, foi ferido por salteadores, e aquele homem ficou quase morto à beira do caminho. Tive fome e me destes de beber, de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava preso e fostes me visitar. E quando eu olho para esta parábola, a Bíblia vai nos dizer que descia então, naquele caminho onde ficara aquele homem ferido, um levita, um sacerdote e um samaritano. E a Bíblia vai nos relatar, Jesus falando aquela parábola, que quando o sacerdote passa, ele olha. Quem sabe naquele momento o sacerdote sentiu pena daquele homem, sentiu dó daquele homem, mas a Bíblia diz que ele passou de largo. Eu quero que você entenda o sentimento que o apóstolo Paulo escreveu. E quero determinar para você uma palavra profética nesta noite. Que o sacerdote pode ter tido sentimento por aquele homem. O sacerdote pode ter chorado por ele. Mas Deus falou algo ao meu coração. Que só sentimento não mata a fome de ninguém. Lágrimas não socorre o grito de uma criança. Não. Ouvir os Gideões, vir no congresso como esse, ouvir o pregador pregar, você chorar, só as tuas lágrimas não vai saciar a sede do faminto, só as tuas lágrimas não vai matar a fome, só as tuas lágrimas não vai vestir quem está nu, mas a noite, o nosso sentimento, ele tem que vir acompanhado de atitude. Tem que ter sentimento, mas também tem que ter atitude. Sabe como é que eu consigo ver esse sacerdote e esse levita? É o tipo de crente religioso. Como assim, missionária? É o crente que preocupa em defender a religião, mas não defende a mensagem da cruz. É o cristão que preocupa tanto com a liturgia, que preocupa tanto com a doutrina, que preocupa tanto com a prática certa, mas não preocupa de ter atitude, de ter reação, de mostrar produtividade como o Senhor espera de nós. Quem está entendendo, diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Sabe, amados, o que John Wesley,
ele sempre falava: faça o mundo ser o seu púlpito. E é algo muito forte que Deus falou comigo quando orava para estar trazendo esta palavra. Sabe quando John Wesley diz isso? Faça o mundo ser o seu púlpito. Ele estava dizendo assim, igreja: não espere o altar para você mostrar que sabe pregar. Não espere ter crachá para você mostrar serviço. Não espere consagração para você trabalhar, não. Que adianta ter nome de sacerdote levita, mas na hora de fazer, na hora de reagir, passar de largo. Pare de fazer as coisas só quando os olhares estão voltados para você. Pare de querer aplauso, de querer reconhecimento. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Não espere olhares, só o olhar de Deus, só o olhar de Deus, só o olhar de Deus, só o olhar de Deus. Abaixo e quer placaia. Eu sinto Deus aqui, eu sinto o olhar de Deus neste lugar. Andará Sérgias. Uma frase dos Gideões que me chama a atenção: o clamor de milhões não te incomoda. Nós viemos para cá, para os Gideões, passamos na estrada, alimentamos, tivemos uma viagem saudável, mas quando eu sento na mesa, eu não consigo não lembrar daquela mãe que acordou hoje de manhã. Enquanto você, mãe, pode abrir o armário e ter o pão de cada dia para colocar à sua mesa, teve um monte de mãe que abriu o armário e se deparou com os tapuér tudo vazio. E o grito da criança lá no quarto: mãe, eu estou com fome. Sabe o que eu estou querendo dizer, amado? Pare de sentir dor. Saia daqui esta noite adotando uma criança. Saia daqui esta noite adotando uma família. Saia daqui esta noite adotando um missionário. A tua lágrima não vai matar fome, mas se a tua lágrima vier acompanhado de atitude, nós iremos saquear o inferno e povoar o céu para a glória de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus, e eu já vou terminar. Aleluias. Então o sacerdote levita tinha um nome, eram líderes. O sacerdote era um líder religioso. Quem sabe o levita, ele cantava tantos louvores, mas de que adianta, de que adianta? De que adianta o louvor sem atitude? De que adianta a palavra sem viver a palavra? De que adianta o nome só para ter aplauso, só para ter reconhecimento? Deus, nesta noite, Ele está nos dizendo: eu não quero mais as suas desculpas. Quem sabe o sacerdote disse assim: eu não socorri porque eu tinha que liderar o culto no templo. O levita disse: eu não socorri porque eu tinha horário marcado para cantar. Meu amado, pare. Deus não quer as nossas desculpas. Deus não está interessado nas nossas justificativas. Deus não está interessado no nosso medo, nos nossos questionamentos. Deus quer a nossa produtividade. Deus quer o nosso resultado. Deus quer o nosso resultado. Porque no último dia, a Bíblia nos diz que muitos chegarão e dirão: Senhor, em teu nome preguei, em teu nome revelei, em teu nome extreme esse templo. Não lembra de mim. Simplesmente o Senhor irá dizer: eu não te conheço. Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber.
Eu estava nu e não me vestistes. Mas agora eu entro na parte que eu gosto. Quando o bom samaritano, ele se depara com aquele homem ferido, com aquele homem machucado, com aquele homem quase morto. Estamos caminhando, amados, e do nosso lado está cheio de homens que foram salteados, que foram machucados pelo pecado, escravizados por Satanás, e que precisam do nosso socorro, e que precisam da nossa ajuda. Nós, escute isso aqui, nós somos a resposta que o mundo espera. Aquele bom samaritano, a Bíblia nos diz que quando ele chega, ele olha para aquele moço, ele sente dó, ele chora, quem sabe. Só que agora o sentimento dele, pastores, vem acompanhado de atitude. O sentimento dele produz resultado, porque a Bíblia vai nos dizer que ele desce da sua cavalgadura, e quando ele desce, ele pega aquele ferido. Olha que lindo, eu vou terminar agora. O bom samaritano, quando saiu, ele saiu com um propósito. O bom samaritano, o missionário, não sai da sua casa sem propósito. Leve pelo menos um panfleto dentro da sua bolsa. Leve pelo menos a palavra dentro da sua bolsa. Mas como assim, missionário? Ele saiu com propósito porque ele tinha uma bagagem. Missionário sem bagagem não é missionário. Pregador sem bagagem não é pregador. Cantor sem bagagem não é cantor. Conselheiro sem bagagem não é conselheiro. Tem que ter bagagem. Missionária, prova para mim que ele tinha bagagem. Tinha. Porque a Bíblia diz que ele pegou azeite para untar as feridas. Ai, irmãos, eu vou terminar agora, para você entender. Quando a gente prepara para uma viagem, uma das prioridades é a bagagem. Mas tem hora, sabe o que acontece? A gente põe tanta coisa na bagagem que a viagem fica cansativa. Há um excesso de coisas. Mas existem coisas que são prioridades dentro da bagagem, que não pode faltar de jeito nenhum. E é isso que eu estou querendo trazer, missionário. Existem coisas que é prioridade dentro da sua bagagem. Faça uma análise nesta noite. Se a bagagem está pesada, tira o medo dentro dela, tira a covardia de dentro dela, tire o egoísmo de dentro dela, tire o orgulho de dentro dela. O que é que eu ponho, missionária? A Bíblia nos diz que o fardo é leve, o jugo é suave. Irmãos, esta noite, troque o medo, troque a covardia, troque tudo isso pelo azeite. Azeite, o que é o azeite? Azeite é o poder de Deus. Azeite simboliza poder, glória. Se fosse falar nesta noite, nós falaríamos aqui, amados, que ministério sem azeite é ministério falido. Profeta sem azeite é profeta com a vida falida. Pregador sem azeite é pregador com a vida falida. Como assim, missionária? Ele não tem marco na história dele. Aonde ele passa é pregação vazia, é oração vazia, é canção vazia. Amado, você pode até não ter uma boa palavra, mas se tiver azeite, te prepare para ver enfermo sendo curado. Te prepares para Deus marcar teu ministério. O que é que tem na sua bagagem? Será que tem azeite aí dentro? Se tem azeite, te prepares para ser marcado como nunca na sua história. Coloque de pé, por gentileza. E eu concluo neste momento dizendo que aquele homem, olha que lindo, amados, além de ter bagagem e dentro dela ter azeite, tinha mais uma coisa. O que é que tinha, missionário? Tinha vinho. Vinho simboliza alegria. Irmãos, quando for fazer para Jesus, não faça nada de cara amarrada.
Não faça nada de cara feia. Não faça nada por obrigação. Faça com vontade. Faça com sentimento. Se é para você orar, ore direito. Se é para pregar, pregue direito. Se é para cantar, cante direito. Se é para ofertar, oferta direito. Não faça nada sem alegria. Na tua bagagem tem que ter vinho. Deixa eu ver se tem vinho. Deixa eu ver se tem azeite. Deixa eu ver, tem. Receba mais, receba mais, receba mais, receba mais. Azeite, vinho, azeite, vinho, azeite, vinho. E tem mais. Ele passou azeite, passou vinho, e agora ele leva aquele moço para a estalagem. Sabe como eu concluo esta parte dizendo? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não comece um projeto. Nunca se começa um projeto e para no meio do caminho. Parecia o suficiente curar aquele ferido. Parecia o suficiente passar óleo no ferido. Estava bom? Não, mas ele fez o trabalho completo. Ele foi até o fim. Assim tem que ser um missionário. Ele tem que começar e ele tem que ir até o fim. Ele não pode desistir na primeira tentativa. Ele não pode ser covarde. Ele não pode deixar o trabalho no meio do caminho. Se você começou, termina. Se você começou, termina. Porque o fim é melhor que o começo. O fim é melhor que o começo. Aleluia. E eu termino dizendo: o verdadeiro missionário, quando ele tem o sentimento que houve em Cristo Jesus, ele não desiste na primeira campanha, na primeira oração, na primeira oferta, não. Ele começa e vai até o fim, porque ele sabe, como o apóstolo Paulo escreveu para os Filipenses: se Deus começou a boa obra, Ele vai terminar. Então, profeta do Senhor, levante a tua mão e receba nesta noite sentimento da parte de Cristo, sentimento para levantar o ferido, sentimento para socorrer as almas que estão caídas no meio do caminho. Receba em nome de Jesus. Mais uma vez, coloque as suas mãos para cima. Eu quero determinar agora para a sua vida que na sua bagagem, a partir de hoje, não faltará azeite nem vinho, não faltará poder. A Bíblia diz: recebereis poder para ser testemunha. Amados, poder gera serviço, poder gera trabalho, poder gera serviço. Então agora, em nome de Jesus, receba azeite para a tua vida. Azeite, a Bíblia diz, é a unção que despedaça o jugo. Receba agora a unção que despedaça o jugo. Receba agora o vinho que simboliza alegria para a tua vida. A partir de hoje, tudo que fores fazer será com prazer, será com alegria, em nome de Jesus. Aleluia. E que Deus os abençoe. Amém.